Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castanho e hoje eu vou falar para você o que você precisa saber para aprender biologia molecular. Se você está começando biologia molecular, essa é uma das aulas que você tem que assistir. Na aula de hoje nós vamos falar por que as pessoas analisam o DNA, por que os pesquisadores, você, eu, quem quer que seja, analisa e manipula ácidos nucleicos. E você vai ver que são dois motivos. Hoje eu vou falar o primeiro deles, que é para obtenção de informação funcional. Lembrando que essa aula aqui ela é parte de uma aula mais completa que eu vou disponibilizar para vocês a partir do dia 28 de janeiro. Então, se você está assistindo essa aula aqui antes do dia 28, você vai ver pedaços dessa aula mais completa e no dia 28 eu posto ela completa para você, beleza? Então, antes de começar a aula, por favor, não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar seu joinha, compartilhar com a galera, porque dessa maneira a gente vai fazer com que todo mundo aprenda biologia molecular de uma maneira simplificada, direto ao ponto e com qualidade. Então vamos para a aula! Então vamos começar a primeira parte da aula, a primeira parte dessa semana do Comece Por Aqui é por que as pessoas analisam DNA ou RNA, por que as pessoas manipulam ácidos nucleicos, qual que é o motivo, por que eu faço isso, por que você pode fazer isso ou já faz isso, por que os pesquisadores fazem isso, os laboratórios clínicos que tem por aí fazem isso, vamos entender por quê. E eu vou simplificar, porque é simples, mas eu vou dividir essas razões em duas partes. As pessoas, elas analisam DNA e RNA, primeiro, para obter informações funcionais. Esse é o primeiro motivo. Isso aqui está muito relacionado ao mercado de pesquisa. Não só pesquisa, mas muito relacionado ao mercado de pesquisa, à vida acadêmica. Então, a obtenção de informações relacionadas ao genoma que podem ter implicações funcionais em um dado organismo, seja ele humano, bactéria, organismos, animais do agronegócio, plantas do agronegócio, não importa. Então, obter informações funcionais. A outra coisa, o outro motivo, o outro objetivo é a identificação. Utilizar a estrutura do DNA, porque o DNA ele tem uma estrutura muito específica, ele carrega uma informação, ele carrega um código muito específico e esse código, essa informação, essa estrutura, ela pode ser utilizada para identificar coisas, identificar organismos, sexo, vocês vão ver, eu vou falar com calma sobre identificar o que a gente consegue identificar utilizando a análise de DNA. Vamos começar então falando das informações funcionais. Então, por que as pessoas, os pesquisadores, você, por que as pessoas analisam DNA ou RNA para obter informações funcionais? Olha isso daqui. Corpo humano. Corpo humano, ele pode ser dividido aqui, obviamente está simplificado, mas a gente pode dividir em três partes principais. A gente é composto por água, basicamente água, 65% de água. Lógico que isso aqui varia de pessoa para pessoa, mas aí 65% mais ou menos a gente é feito de água. 12% da gente é lipídio e 15% é mais ou menos proteína. Bom, água é água. Lipídio. Lipídio também é uma molécula um pouco mais simples. Ela tem sua função lá, não tem aquele monte de função quando a gente compara com proteína, por exemplo. Tem as suas funções estruturais, a função de armazenamento de energia, etc. Mas também é uma molécula com menos funções, mais simplificada. Então, se a gente tira a água, tira lipídio e tira as outras coisinhas que eu não coloquei aqui também, então outros compostos orgânicos, RNA, outras moléculas que fazem parte da constituição do corpo, a gente tem proteína. Então, se a gente tirar água e lipídio, a gente é basicamente proteína. As proteínas, elas podem ter várias funções, diferentes funções. E elas podem ser muito diferentes umas das outras. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que é proteína, então? O que é proteína no nosso corpo? Alguns exemplos. Onde estão as proteínas no nosso corpo? Cabelo e unha. Cabelo e unha é feito basicamente de proteína. A maior constituinte principal é a alfa-queratina, que forma o cabelo, a unha. Se a gente estiver falando de animal, vai formar ali pena, lã, garra, chifre, escama, casco. Isso é feito de proteína. O sangue. O sangue tem muita proteína no sangue, mas existe uma específica ali que é a hemoglobina, que é a proteína que faz o transporte de oxigênio pelo corpo. Então, é uma proteína fundamental, uma função completamente diferente, é uma proteína funcional completamente diferente da proteína do cabelo e unha. A gente pode falar também do cérebro e nervos, porque os canais de íon
que controla o processo de sinalização do cérebro, permitindo a entrada e saída de moléculas das células nervosas, são proteínas. Então, mais uma função aí completamente diferente das que eu tinha falado. O mensageiro celular. Então, as proteínas, elas podem estar do lado de fora da membrana celular, elas podem estar no meio da membrana celular, podem estar do lado de dentro da célula. E essas proteínas que estão do lado de fora da membrana celular, elas podem servir como mensageiro. São proteínas que transmitem sinais para outras proteínas. São proteínas que estão lá de fora da célula e transmitem sinais para proteínas que estão do lado de dentro da célula. Músculo. Músculo é basicamente proteína. Actina e miosina são as duas proteínas que permitem que a gente faça a contração muscular. E outras atividades muito importantes como conjuntos, clusters de proteínas que atuam de diversas maneiras, como a duplicação do genoma, por exemplo, que é fundamental para a sobrevivência de qualquer organismo. Enzimas são proteínas, enzimas que estão lá no seu intestino, no seu estômago, elas são proteínas. Anticorpos também são proteínas, responsáveis aí pela defesa do organismo. Eu sei que vocês já sabem tudo isso. E de onde vêm as proteínas? De onde que elas vêm? Mas você pode pensar que a proteína vem da carne que eu como, né? Eu como carne que tem proteína, ou eu como alimentos que têm proteína e ele está no meu organismo. Mas a proteína que você come não é a proteína que você utiliza diretamente, porque a proteína que você come ela é digerida, quebrada em unidades menores, quebradas em aminoácidos. Esses aminoácidos vão ser absorvidos ou vão ser excretados aí pelo organismo e aí sim eles vão ser transformados em outras proteínas lá na frente. Então essas proteínas que eu mostrei, todas essas aqui e outras várias que a gente produz no nosso organismo, não vem diretamente da nossa alimentação. É o próprio corpo que produz, é o próprio organismo que gera, que constrói, que sintetiza, que liga um aminoácido no outro, gerando novas proteínas. Mas, aí é que está o negócio. Existe em algum lugar do nosso corpo, existe em uma região específica do nosso organismo e de outros organismos, de outros seres vivos, é a mesma coisa, estou falando da gente como humano que é mais fácil, é mais palpável, é mais fácil de visualizar, mas isso serve para todos os organismos. Existe uma região onde a informação responsável pela produção, pela síntese de proteína, ela está armazenada, ela está guardada. E esse lugar é o seu genoma, é o genoma dos organismos, ou seja, é o conjunto de moléculas de DNA de uma célula ou de um conjunto de células que contém essa informação, contém um código que em algum momento vai ser ativado e vai gerar a síntese de uma proteína. Então a informação ela está armazenada, a informação para sintetizar proteínas, que a gente viu que é um dos constituintes mais importantes do nosso corpo, é um dos constituintes que tem maiores diferenças em termos de função no nosso corpo, em outros organismos também. A informação para gerar tudo isso está armazenada no nosso genoma, está armazenado no genoma, portanto, no conjunto de moléculas de DNA, de uma maneira simplificada, conjunto de moléculas de DNA das células. Então, aqui mostrando para vocês, está aí na molécula de DNA. Considerando essa informação, então, a gente pode fazer uma analogia muito utilizada, vocês devem ter ouvido isso em algum momento já, mas ela é fundamental, ela é muito clara, uma analogia que deixa muito claro tudo isso, é que o DNA ele é como um livro de receitas. É lá no DNA que estão todas as informações, ou quase todas as informações, para a produção de um organismo, para a geração de um novo indivíduo, para a geração de uma vida. Então o DNA ele é como se fosse um livro de receita. Quase todas as informações estão armazenadas ali, concentradas dentro do genoma. E essa informação ela está armazenada ali por meio de um código. Através de um código. Você já parou para pensar como é que este código, como é que a informação para gerar um novo indivíduo, para formar um novo indivíduo, para fazer a manutenção de uma vida, como que essa informação ela está armazenada, como que ela está guardada? Ela existe, porque nós estamos aí, a vida está aí, então essa informação ela está em algum lugar. Mas como que ela está armazenada? Como que ela fica guardada? Ela fica guardada lá no DNA, como eu falei para vocês, e eu vou te mostrar como que esse código ele é constituído, como esse código, como essa informação está armazenada sob um código, que é isso daqui, ó. A molécula de DNA, ela é formada por unidades, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Vocês estão vendo aí no slide, então uma das unidades que formam a molécula de DNA. Tá? É como se fosse o tijolinho de uma casa aqui, se a gente fosse construir uma casa, isso aqui seria um tijolinho. Então, para formar uma molécula de DNA, que armazena o código, que tem toda a informação para a manutenção da vida, para a criação de um organismo, ela está aqui na forma
de união desses tijolinhos. Então nós temos aqui nesse primeiro tijolinho que eu estou mostrando 3 componentes principais, que hoje não é muito importante vocês saberem, mas eu vou falar que talvez seja útil para vocês em algum momento aí. Uma molécula de açúcar, que é essa pentose aqui, um grupo fosfato que está aqui desse lado e uma base nitrogenada que está aqui desse outro lado, ligado a um dos carbonos dessa molécula de açúcar. Existem 4 unidades diferentes dessa aqui que eu estou mostrando para vocês para que ocorra a formação, para que seja possível a formação da molécula de DNA. Esses 4 tijolinhos, eles são basicamente idênticos, eles são quase idênticos, quase iguais. O que varia entre eles é a base nitrogenada. O grupo fosfato é igual, a pentose é igual, a base nitrogenada é o que diferencia um tijolinho do outro. E quando a gente fala da molécula de DNA, são 4 tijolinhos diferentes. São 4 nucleotídeos, esses 3 componentes juntos, esse tijolinho aqui. Um tijolinho que possui nesse carbono aqui uma adenina, que é o A que eu estou mostrando para vocês. Um outro tijolinho que tem um C, que é a citosina. Um outro tijolinho que tem um G, que é a guanina. E no outro tem um T, que é a timina. Todo o resto é igual, pentose é igual, o grupo fosfato é igual, o que muda é a base nitrogenada. Tá? Então isso aqui ela é igual para todos, os nucleotídeos são iguais entre eles, o que muda são as bases nitrogenadas. No caso de RNA é a mesma coisa, só que o RNA, ou muito parecido, o RNA, as moléculas de RNA, elas não têm timina, elas têm uracila no lugar da timina. Então o DNA é formado por ATCG e o RNA AUCG. Tá? Então eu estou mostrando aqui. Então isso aqui é um filamento de DNA, um pedaço da molécula de DNA, que era formado assim. Então um tijolinho está ligado ao outro tijolinho através desse grupo fosfato. E o código que eu falei para vocês, a informação, ela está armazenada aqui. Ela está armazenada através ou por meio de uma sequência específica de nucleotídeos em um dado genoma. Então é uma sequência específica, que no caso é o A, C, G, T, C, A, por então T, C, G, continuar aqui. Essa sequência, nessa ordem específica, ela armazena a informação, armazena esse código que vai gerar proteínas, que vai gerar um organismo lá na frente. Certo? Então é assim que funciona e vocês vão entender como que a gente sai disso aqui, dessas letrinhas, para uma proteína. A gente sai disso daqui para um organismo lá na frente. Só que a molécula de DNA, vocês sabem, que ela é fita dupla, ela não é fita simples, é que eu estou mostrando uma fita só, né? O A, C, G, T, C, aqui é uma fita só, mas ela está sempre ligada, a molécula de DNA está sempre ligada a uma outra fita que é complementar a ela, onde um nucleotídeo com adenina vai se ligar a um nucleotídeo, somente a um nucleotídeo que tem uma timina no lado oposto, eles são complementares, o A com o T, e o que tem uma citosina com uma guanina. Então A liga com T, T com A, C com G, G com C. É assim que funciona, eles se ligam dessa maneira. Então sempre que você olhar para uma fita aqui, ó, o A, C, G, T, C, A, você sabe, mesmo sem olhar para outra fita, que a outra fita ela tem um T, G, C, A, G, T. Porque elas sempre se ligam dessa maneira, A com T, C com G. E aqui eu estou terminando as ligações dessas dupla fita. Então aqui sim nós temos o DNA dupla fita como a gente conhece. Só que a gente vê a representação dele mais ou menos assim, né? Então essa aqui é a representação e como eu disse para vocês, o código está armazenado justamente nessa sequência de nucleotídeos em ordem específica aqui. Aparentemente é aleatório, né? Se você olhar parece uma sequência aleatória, mas ela não é. Vocês vão ver que ela tem uma sequência específica para gerar proteínas específicas em momentos específicos e em quantidades específicas também. Tá, e como é que sai todo esse código? Como que é essa sequência de letrinhas ATCG vai gerar uma proteína lá no fim? Acontece que nem todas as regiões de um genoma, elas são funcionais. Nem toda região que tem aquela sequência de letrinhas ATCG, ela vai gerar alguma informação de fato ou armazenar alguma informação. Não que a gente saiba pelo menos. Mas existem regiões que sim, elas armazenam de fato informação, elas têm alguma função, elas vão desempenhar alguma função e regiões que não. Então algumas regiões elas podem desempenhar funções. Essas regiões que podem desempenhar funções, elas são ativadas, elas são recrutadas de tempos em tempos pela célula, pelo organismo, de acordo com o ambiente que aquele organismo está vivendo. Então essas regiões que são funcionais, elas podem ser ativadas, elas podem ser recrutadas e aquele código ele pode ser traduzido em uma informação funcional. Pode ser traduzido, por exemplo, numa proteína lá na frente. Essas regiões específicas que podem ser ativadas e desativadas são chamadas de genes. Os genes, então, portanto, são regiões do genoma, regiões da molécula de DNA, que
podem ser ativados, podem ser expressos em momentos específicos, em quantidade específica, para gerar algo específico, vai ter um papel funcional ali naquele organismo. Então um gene, aqui eu estou mostrando para vocês de novo a molécula de DNA, imagine aqui que isso aqui é um genoma, então que tem um pedação de DNA para cá, um pedação de DNA para lá, porque isso aqui é um genoma, existe dentro desse genoma uma região que é funcional, que nós estamos aqui chamando de gene, portanto esse gene ele pode ser recrutado, ele pode ser ativado, ele pode ser, termo correto, pode ser expresso. Esse gene, quando ele é expresso, a molécula de DNA dupla fita se desfaz, se desenrola. Aquela região do gene onde contém o código que a gente quer utilizar para gerar, aqui no caso, no nosso exemplo, uma proteína, vai ser exposta. Quando ela é exposta, uma molécula de RNA, através de toda a maquinaria da célula, uma molécula de RNA ela é formada. Uma molécula de RNA mensageiro é formada. Essa molécula de RNA mensageiro, ela tem uma cópia daquele código, daquele pedaço do genoma específico. Então ela faz uma cópia daquele pedaço específico do genoma, daquele código, e esse código vai ser transportado para outro lugar da célula para ser utilizado lá na frente. Então é isso que vocês estão vendo aqui, um gene sendo expresso. Uma dessas fitas, não são as duas fitas não que são utilizadas, tá? Uma das fitas é utilizada para a produção de um RNA mensageiro, portanto ele carrega uma mensagem. Que mensagem é essa? É o código que a gente quer utilizar lá na frente, e esse código aí sim ele vai poder ser traduzido em algo funcional como uma proteína. E aí vem o segundo passo, né? Então ó, esse passo aqui a gente chama de transcrição, onde a gente está transcrevendo o código com um RNA mensageiro, e aqui é a tradução onde esse código vai ser utilizado. Então esse RNA mensageiro que a gente formou ali no processo de expressão do gene, ele está aqui, que vocês estão vendo em verde, tem essa sequência de nucleotídeos, como um RNA não tem timina, é uracila, então G, C, A, U, G, todo esse código aqui. Aqui existe a informação para a produção de uma proteína. Vocês vão ver como isso aqui, essa sequência de letrinhas podem gerar uma proteína. Esse RNA mensageiro ele vai se encontrar com uma organela chamada ribossomo. Vocês sabem isso aqui muito bem, então eu vou passar um pouco mais rápido. Esse ribossomo, em contato com o RNA mensageiro e em presença de um outro tipo de RNA chamado RNA transportador. O RNA transportador é diferente do RNA mensageiro. O RNA transportador ele tem a sua sequência específica. E por ter essa sequência específica de nucleotídeos, ele se dobra de uma maneira específica. Quando ele se dobra de uma maneira específica, ele forma uma estrutura tridimensional que é específica. Aqui geram duas coisas importantes no processo de tradução. Primeira coisa, ele expõe 3 nucleotídeos da sua sequência. Aqui no meu caso eu estou mostrando um AG. Além disso, essa estrutura tridimensional desse RNA mensageiro, ou melhor, desse RNA transportador, ele tem afinidade a um aminoácido específico, que nesse caso é a fenilalanina. E olha só, então quando nós temos o RNA mensageiro em contato com o ribossomo, que em contato com o RNA transportador, o que pode acontecer? Nesse caso aqui eu estou mostrando para vocês que esse RNA transportador, justamente esse cara que transporta a fenilalanina, tem essa sequência de AAG, que é justamente complementar a esse pedacinho aqui do meu RNA mensageiro, que é o UC. A com T, C com G, certo? Como aqui não tem T, nós temos U com A, C com G. É isso que eu estou mostrando. Então, esses 3 nucleotídeos aqui, eles são complementares a esses 3 nucleotídeos. Esses 3 nucleotídeos aqui, eles são chamados de códon, tá? Não importa muito agora, mas eles são chamados de códon. E o que esse ribossomo ele tem a capacidade de fazer? Ele tem a capacidade de pegar esse aminoácido aqui, não só o ribossomo, essa estrutura toda, tá? Ele tem a capacidade de pegar esse aminoácido e se ligar num outro aminoácido de um outro RNA transportador. Aqui no caso, qual seria o outro RNA transportador? Um outro RNA transportador que já passou por aqui, em algum outro momento nesse processo de tradução. Porque esse RNA mensageiro está no meio do processo de tradução. Essa parte em preto aqui, ó, do lado esquerdo, já foi traduzida. Essa parte aqui em colorido é o que está sendo traduzido. Essa parte em preto do lado direito é o que vai ser traduzido ainda. Então aqui nesse caso, nesse momento, nós estamos traduzindo o UUG, que é referente a um aminoácido chamado fenilalanina. Certo? Então, como eu disse para vocês, essa outra parte aqui da molécula que já foi traduzida é o GCC, ela já foi traduzida e o aminoácido que é referente ao GCC já foi associado a esse aminoácido aqui, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos olhar para o que vai acontecer ainda. Então esse está sendo traduzido, o UC
está sendo traduzido com a fenilalanina, vai vir um outro RNA transportador que tem uma outra sequência de nucleotídeos que vai gerar uma outra estrutura tridimensional dessa molécula, que vai expor outros 3 nucleotídeos, aqui no caso o GAC, e que tem afinidade a outro aminoácido, que nesse caso é a leucina. Então depois que esse UUC terminar de ser traduzido, quem vai ser traduzido é o CUG, que é complementar ao GAC desse RNA transportador que transporta a leucina. Tem um monte de RNA transportador aqui, disponível na célula. Todos eles, cada um deles associado ao seu aminoácido específico. Mas quem está sendo recrutado nesse momento especificamente é só esse transportador aqui, que é complementar ao UUC e transporta a fenilalanina. Depois, somente esse RNA transportador que carrega o GAC, que é complementar ao CUG, que carrega a leucina, que vai ser recrutado e utilizado no processo de tradução. E depois vem um outro aqui, no caso uma glicina, que transporta a glicina, que tem a sequência CCG, que é complementar ao GGC, que vai ser utilizado nesse processo. Então o ribossomo, essa estrutura toda, vai pegar esse aminoácido, se ligar a esse aminoácido, que vai se ligar a esse aminoácido. Não vai se ligar ao aminoácido de um outro RNA transportador que não está sendo recrutado e já ligou aminoácidos de outros RNAs transportadores que já passaram por esse processo de tradução, que no caso aqui era o GCC, que é referente ao RNA transportador que transporta a alanina. Depois o CUC, que é da leucina, depois da metionina e assim por diante. Então, essa estrutura ela vai ligando os aminoácidos de maneira específica, formando então uma proteína específica. Então é assim, ó, através desse código aqui, dessas letrinhas, dessas trincas de letrinhas, GCC, ou seja, dos códons, é dessa maneira que o código está armazenado, porque isso aqui, o GCC, ele é complementar a um RNA transportador que só transporta alanina. O UUC, esse código aqui, essa trinca, esse códon, ele é complementar ao RNA transportador AAG, que transporta exclusivamente a fenilalanina, e assim por diante. Então, essa sequência de letrinhas, ela pode ser traduzida através dos seus códons e utilizando essa estrutura toda aqui para que os seus aminoácidos, para que os aminoácidos correspondentes a cada uma dessas trincas sejam unidos uns aos outros, formando uma proteína. E esse processo é chamado, portanto, de tradução. E é assim, portanto, é assim que uma informação, um código que a gente não consegue entender, que está lá dentro do núcleo de uma célula, ou que está dentro de uma célula, essa sequência de letrinhas que parecem aleatórias, na verdade, tem trincas específicas que codificam a união de aminoácidos específicos, formando proteínas específicas. Então a informação está toda aí dentro de você. A informação está toda dentro de um organismo qualquer, uma bactéria, uma célula, um protozoário, uma vaca, um elefante, está tudo lá, A informação está basicamente armazenada no DNA, codificada da maneira que eu mostrei para vocês. E isso é fundamental, porque se a gente consegue, se existe um código que contém toda a informação, ou quase toda a informação para gerar um organismo, se a gente conseguir ler esse código, se a gente conseguir identificar, traduzir essa informação, a gente consegue obter informações funcionais a partir daí. É por isso que o primeiro motivo pelo qual as pessoas analisam DNA, porque as pessoas têm interesse em analisar moléculas de DNA ou de RNA, é para obter essas informações funcionais que estão armazenadas dentro desse código, que no final das contas é expressão de proteína. Então tudo está armazenado aqui, né? Nessa sequência maluca de letrinhas, a TCG, na sequência de nucleotídeos que aparentemente tem uma ordem aleatória, mas não é aleatória. Tudo está armazenado ali dentro das células. E como eu disse para vocês, se a informação está ali, se a informação está armazenada ali, e essa informação ela gera proteína, e nós somos feitos de proteína, a gente consegue identificar através da leitura da molécula de DNA características ou fenótipos, como por exemplo cor de olho, cor de pele e cor de cabelo, porque essas características, cor de olho por exemplo, ela nada mais é do que um conjunto de proteínas que estão sendo expressas. E um conjunto de proteínas que estão sendo expressas, elas vieram de algum lugar. De que lugar? Elas vieram através da expressão de um gene, através da expressão de alguns genes que carregavam um código para gerar a proteína ou as proteínas
que conferem a cor de olho. Aqui nesse caso aqui é uma cor de olho azul, azulado. Então essa pessoa aqui, a dona desse olho, ela tem lá nas suas células, no seu genoma, uma informação genética no seu DNA, uma sequência de letrinhas no seu DNA em genes específicos que, quando ativados, que quando expressos, vão gerar proteínas que conferem a cor azulada para os seus olhos. Nesse caso aqui, é uma característica que a gente denomina característica simples, porque são poucos genes que conferem aquela característica. São poucos genes, os genes responsáveis pela cor do olho, ou responsáveis pela cor da pele, ou responsáveis pela cor do cabelo, por exemplo. São poucos genes, então são características mais simples. Mas existem características que são mais complexas, como a altura, por exemplo. Se a gente vai falando de uma pessoa, a característica altura. A altura também é uma característica controlada por proteínas, só que não são 3, 4 proteínas, são várias proteínas, são milhares talvez, não sei se milhares, mas muitas proteínas, elas são responsáveis em partes por gerar a característica altura, ou seja, são vários genes que são ativados e desativados em determinados momentos da vida que vão gerar, que vão conferir aquela característica que é a altura. Características mais simples, como a cor de olho, elas são pouco influenciadas pelo ambiente ou nada influenciadas pelo ambiente. Ou seja, uma pessoa que é determinada, geneticamente determinada para ter olho azul, como no caso do meu exemplo, ela vai ter olho azul independente do que aconteça na vida dela. Mas a altura, uma pessoa já é pré-determinada geneticamente a ter uma determinada altura, ser mais baixo ou ser mais alto. Você, eu, a gente já nasceu pré-determinado a ter uma faixa de altura. Ter no mínimo tanto, sei lá, um mínimo 1,50 m de altura e no máximo 1,90 m. Aonde nós vamos ficar dentro dessa faixa depende do ambiente. Então os genes estão lá, a informação está lá. Como essa informação vai ser utilizada? Quanto essa informação vai ser utilizada? Com que frequência essa informação vai ser utilizada? Ou seja, quanto o gene é expresso, como o gene é expresso, em que situação o gene é expresso, depende muito do ambiente que a pessoa vive. Então depende da alimentação, depende se ela pratica esporte, se ela tem algum problema fisiológico, se ela sofreu alguma doença, sofreu algum acidente. Tudo isso vai interferir na expressão de todos esses genes que conferem a característica altura, por exemplo. Então, se a gente pensa dessa maneira, a gente consegue extrapolar esse conceito para tudo que a gente pensar na nossa vida. Basicamente tudo que nós temos ao nosso redor, na nossa vida, está relacionado com a genética. Em outras palavras, quase tudo na vida é genético. Quase tudo na vida é genético. Outros exemplos aqui, aptidão física. Você acha que existem pessoas que têm mais predisposição à atividade física do que intelectual, por exemplo? Ou você acha que existem pessoas que têm maior aptidão física do que outras pessoas? Com certeza, isso já está pré-determinado geneticamente. Só que, quer dizer, se uma pessoa ela tem predisposição à atividade física, ela vai desempenhar uma atividade física muito bem? Não, porque depende do ambiente. Essa é uma outra característica complexa, controlada por vários genes. Então depende muito do ambiente. Nada adiantaria o Michael Phelps, por exemplo, não nadar. Não nadar, se ele não nadasse, se ele não praticasse esse esporte na infância, se ele não treinasse quando ele fosse adolescente, se ele não praticasse muito quando adulto, ele não seria o campeão que ele é. Por quê? Porque essa característica, a aptidão física que ele tem, geneticamente falando, essa predisposição à atividade física que ele tem, geneticamente falando, ela só é expressa se o ambiente for favorável, se o ambiente contribuir para isso. Isso serve também para a aptidão intelectual. Então a gente claramente, existem vários tipos de inteligência, mas existe uma inteligência mais associada à matemática, a números, por exemplo. Existe claramente pessoas que são geneticamente predispostas a maior atividade intelectual, têm facilidade com números, por exemplo. Mas significa que todo mundo vai ser bom com números se for predisposto geneticamente? Não. E o contrário também não é verdadeiro. Você pode não ser predisposto geneticamente a ter facilidade com números, mas se você estudar, se você se dedicar, você pode ter bom desempenho em relação a número. Tá? Isso são exemplos só, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de como as características elas são controladas, pelo menos em partes, pela genética. Boa parte pela genética. Interação genética em ambiente. Tá, mas nada disso é funcional de verdade, né? Que a gente vai, que tipo de informação a gente tira daí? Talvez para o esporte, alguma coisa, existem empresas que fazem teste para identificar sua predisposição à atividade física, etc. Mas tá, não é a informação funcional que a gente vai utilizar para todos os organismos, para todas as pessoas, por exemplo. A gente pode aqui utilizar
Esse exemplo, um exemplo que eu tenho aqui para vocês, que é a predisposição a desenvolver determinadas doenças. Se a doença ela estiver relacionada à genética, for uma doença hereditária, ou que a parte hereditária contribua de alguma maneira para o desenvolvimento de alguma doença, se a gente souber em que parte do DNA, em que parte do genoma essa informação está armazenada, a informação para essa doença está armazenada, a gente consegue predizer desenvolvimento de determinadas doenças. Vou dar um exemplo prático aqui, que ficou muito conhecido um tempo atrás, que é o caso da Angelina Jolie. Não sei se vocês lembram aí, a Angelina Jolie, ela descobriu que ela tinha grande probabilidade, ou maior probabilidade do que outras pessoas, de desenvolver câncer de mama e câncer de ovário. Como que ela descobriu isso? Ela descobriu porque ela fez análise de 2 genes. Esses 2 genes aqui, um gene chamado BRCA1 e o gene chamado BRCA2. Essa sequência de letrinhas que eu estou mostrando aqui para vocês é a sequência do RNA mensageiro, a sequência verdadeira do RNA mensageiro, se não me engano, do BRCA1. Não, de um dos BRCAs aqui, de um desses genes. Como que ela descobriu que ela tinha maior probabilidade de desenvolver câncer? Olhando para esses 2 genes, analisando esses 2 genes, ou seja, analisando o DNA. Alguém um dia, algum pesquisador, ou um conjunto de pesquisadores, sei lá, não sei a história, mas alguém um dia, com certeza, analisou essa sequência de nucleotídeos que eu estou mostrando para vocês e descobriu que pessoas que tinham uma determinada variação, uma determinada modificação na sequência desse gene aqui, tinha maior probabilidade de desenvolver câncer de mama ou de ovário. Então alguém analisou a sequência de DNA e identificou uma variação e associou essa variação com maior predisposição a desenvolver câncer de mama e câncer de ovário. Alguém um dia fez isso. Então essa informação, aí sim, nós obtivemos uma informação funcional que é probabilidade em desenvolver câncer analisando uma molécula de DNA. Por que alguém descobriu isso? Como é que é possível? Porque essa variação aqui, essa variação que eu não sei onde está aqui no meu exemplo, mas é uma variação dentro desse gene, vai fazer com que a proteína gerada por esse gene, a proteína referente ao BRCA1 e a proteína referente ao BRCA2 tenham uma modificação. E essa modificação faz com que ela seja, entre aspas, menos funcional, ou disfuncional, ou defeituosa. E essa proteína defeituosa vai permitir, ou pode permitir, que as células se dividam descontroladamente, que é aí o princípio do desenvolvimento do câncer. Então esses 2 genes são genes supressores tumorais, eles evitam a formação de câncer. E se há uma variação nessa molécula de DNA, nessa sequência de DNA, que causa uma variação numa proteína, na proteína que é referente à expressão desse gene, pode ser que essa variação cause um descontrole no processo de divisão celular, gerando câncer. Então, é simples assim, uma pessoa identificou uma variação dentro dessa molécula de DNA, dentro dessa sequência de DNA, que causa uma disfunção na proteína, que causa uma disfunção no processo de divisão celular, que aumenta a probabilidade de desenvolver câncer, especificamente aí no caso, mama e ovário. Então aí, um exemplo verdadeiro, real, de como a gente consegue, analisando o DNA, através da leitura da molécula de DNA, obter informação funcional. Eu estou aí falando bastante de humano, né? Falei algumas vezes de outros organismos, mas estou falando bastante de humano, como eu disse, porque é mais fácil, é mais palpável para a gente entender sobre nós mesmos do que sobre outros organismos. Mas isso aqui, ou esses conceitos que eu estou passando aqui para vocês, servem para todo mundo. Serve para bactéria, serve para vírus, serve para cogumelo, serve para milho, serve para vaca. E é muito interessante porque a gente pode obter informações funcionais. Vamos pegar aqui, no caso do agronegócio, por exemplo. Muito utilizado no agronegócio. No caso de vacas e bois, se você sabe quais são as regiões do DNA da vaca e do boi que estão relacionados a maior produtividade do que? Produtividade de carne, produtividade de leite, maciez da carne, habilidade materna das vacas, a probabilidade de vacas parirem gêmeos ou mais de um bezerro. Todas essas características que têm interesse comercial, que têm um apelo comercial, elas podem ser analisadas no DNA, elas podem ser identificadas no DNA e predizer características no futuro daqueles indivíduos. Imagine que um determinado produtor de vacas leiteiras, ele quer obviamente aumentar a produtividade dele, então ele só vai criar ou vai criar principalmente as vacas que têm a maior produtividade de leite. Mas como ele vai saber
Se o touro que vai cruzar com aquela vaca, se os reprodutores daquele rebanho, por exemplo, são bons produtores de leite. Porque vaca produz leite, é fácil de saber. Mas e o touro? Como é que você vai saber se aquele touro ele é um bom produtor de leite ou vai gerar filhas boas produtoras de leite? A gente pode fazer uma análise do DNA do touro, identificar a região genômica associada à produtividade de leite e identificar se aquele touro vai gerar filhas que são boas produtoras de leite, por exemplo. A mesma coisa para maciez de carne, você tem um bezerro. Como é que você sabe, por exemplo, se aquele bezerro, quando ele crescer, vai ter uma carne macia? Como você sabe se ele ainda não foi abatido, né? Você tem que abater e experimentar a carne para ver se ela está macia. Como é que você vai fazer isso com um bezerro, né? Então você pode analisar o genoma desse bezerro, por exemplo, e identificar aquela região que confere, ou as regiões do genoma que conferem a maciez da carne, e predizer que aquele bezerro, por exemplo, ele vai ser vai gerar carne macia lá na frente. Isso serve para o milho também, para outros, para planta também, não é só para animal. Você pode identificar organismos, você pode olhar para regiões do genoma, nesse caso são chamadas de marcadores moleculares, são regiões que você consegue predizer características de interesse econômico. Então, por exemplo, no caso de milho ou outros vegetais que são cultivados, resistência a parasita, por exemplo, ou resistência à seca, ou aumento de produtividade, no caso de árvores, a quantidade de frutos que ela produz em um determinado período. Então tudo isso você consegue analisar geneticamente. Obviamente que pessoas precisam estudar e identificar as regiões que estão associadas a essas características e depois ser utilizada aí de uma maneira comercial. Mas o fato é, a gente consegue analisar para o DNA, a gente consegue olhar para o DNA, analisar o DNA e predizer características de interesse econômico, ou seja, obter informações funcionais. O pulo do gato, então, aqui, ó. Características, isso aqui é o resumo do que eu acabei de falar. Características são basicamente proteínas. Então, cor de olho, como eu falei para vocês, nada mais é do que o conjunto de proteínas que estão sendo expressas. Essas proteínas vieram de onde? Da expressão do gene. Então, são características, são proteínas, ou seja, são resultados da interação do gene com o ambiente. Você tem informação genética, essa informação genética ela vai receber um estímulo, é um estímulo do ambiente que vai permitir ou vai fazer com que determinados genes sejam ativados em momentos específicos, em regiões específicas, em intensidade específica, para gerar as características que a gente consegue ver, gerar as funções. Então a gente consegue analisar DNA e obter informação funcional.